Queridos, domingo passado eu trouxe uma reflexão sobre a suficiência de Deus. E nessa semana eu pensei muito, porque existe uma ideia meio errada de se pensar na vida numa perspectiva muito triunfalista. Eu vou andar com Deus e eu não vou passar por nenhum tipo de problema. Eu quero refletir nessa noite com os irmãos sobre a suficiência de Deus em meio à adversidade da vida, ou às adversidades. E quero usar para a nossa reflexão nesta noite o texto texto do apóstolo Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 12, está projetado só o verso 9, mas eu vou ler o verso 7 ao 10. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, vamos falar juntos? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pai, para nós às vezes é tão difícil compreender a Tua palavra. Nesta manhã, nesta noite, ó Pai, que estamos lendo esse texto, peço a Deus que o Senhor venha elucidar os nossos corações, elucidar as nossas vidas, e que possamos, ó Deus, aprender a viver em meio às adversidades. Dá-nos a direção, dá-nos a graça, dá-nos a força, em nome de Cristo Jesus. Amém. Viktor Frankl, ele foi um judeu que ele esteve em Auschwitz por quase 5 anos. Viktor Frankl viu sua esposa e filhos serem assassinados pelo nazismo. Viktor Frankl, ele diz que presenciou mais de 1000 pessoas morrendo ao lado dele. A cada dia, a cada momento, Auschwitz era um cheiro de morte, um cheiro de pavor. Mas ali em Auschwitz, ele escreveu o seu maior best-seller. É um livro que fala sobre o sentido da vida. Ele cunhou uma teoria que se chama a logoterapia, que é uma forma de aprender a ressignificar a vida e a trabalhar com a vida em meio ao sofrimento, em meio ao caos. Viktor Frankl observava que aquelas pessoas que estavam ali, no meio daquele caos, existiam algumas pessoas que desistiam de viver. E ele se colocou diante dos seus acusadores, diante da perseguição, diante dos insultos, diante de todas as suas dores. Ele se colocava sempre compreendendo que haveria sempre um lado positivo em todos os momentos da vida. Ele saiu vivo de Auschwitz, ele ajudou milhares e milhares de pessoas com a sua história e com a sua vida. O seu livro, eu recomendo, eu acredito que é uma das leituras obrigatórias da vida, O Sentido da Vida. Eu acho que é um dos livros mais impactantes que eu já li na minha vida, e recomendo aos irmãos fazerem a leitura desse livro pelo menos uma vez em sua vida, para poder compreender então essas palavras do apóstolo Paulo. Como você vive acreditando num Deus tão poderoso, num Deus tão majestoso, mas enfrentando lutas, enfrentando dificuldades? E é muito importante que eu e você saibamos entender isso. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Existe um tipo de luta que ele está enfrentando na vida dele,
e que ele está percebendo que não vai ter solução. Viktor Frankl, ele entendeu que não teria solução ali dentro de Auschwitz. Mas como ele viveria ali? Sem esperança? As pessoas que não tinham esperança morriam mais rápido. Ele viveria de que maneira? Se entregando a tudo aquilo que estava naquelas cenas cruéis e horríveis? Ele fez uma escolha de continuar acreditando num Deus poderoso e num Deus maravilhoso. Assim também, como nós vemos aqui nesse texto, nesse relato do apóstolo Paulo. Vamos falar o versículo novamente? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos aprender a lidar com a dor da vida. Muitas pessoas não conseguem lidar com a dor da vida. E na vida, nós passamos por provações, por perseguições, e todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade, algum tipo de perseguições. Não fique enebriado com os filmes hollywoodianos, não fique enebriado com as suas redes sociais, porque ninguém mostra a verdadeira face nesses lugares. Não fique inebriado com a vida do outro. Não fique achando que a grama do outro é melhor do que a sua, que a vida do outro é melhor do que a sua. Nós precisamos aprender a viver. O Senhor Jesus nos diz isso em João 16, 33. Vamos falar juntos? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão... Jesus não está garantindo para mim, para você, uma vida sem dificuldades, sem adversidades, sem problemas. Não existe essa garantia na palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos entender que determinadas dores, determinados problemas que nós temos em nossas vidas, em alguns momentos serão insolúveis. Nós não teremos solução. Você já orou e não teve resposta às suas orações? E aí, o que você faz diante disso? Você se revolta contra Deus? Você se afasta do Senhor? Você entrega a sua vida? Qual outro caminho você tem? Qual outra alternativa que há diante dessa história? O próprio Cristo está nos dizendo, e Ele nos afirma isso, que nós vamos ter um recurso sobrenatural em nossas vidas, que é a paz dEle. A paz dEle em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Nós podemos desfrutar uma paz que excede todo entendimento. Quero retornar a Viktor Frankl, que ele fala justamente sobre isso no seu livro Sentido da Vida. Ele conta que um dia, sem mais nem menos, ele estava na fila, estava nevando, e passou um soldado e lhe deu um bofetão. E ele não caiu, aquele soldado ficou nervoso, lhe deu uma coronhada, lhe deu uns pontapés, e ele ficou ao chão, e ninguém podia socorrer, ninguém podia ajudá-lo. Ele afirmou que ele ficou dias e dias na cama, porque ele não conseguia se levantar. Às vezes a vida é assim, te oferece um tapa na cara, te oferece uma porta fechada. O que você tem feito diante dessas provações, diante dessas perseguições? Não desista, querido irmão. Não desista em nada em sua vida. Não existe adversidade nesta terra que possa ser maior do que as promessas do nosso Deus. Amém, irmãos? Não existe. Ah, queridos irmãos, quantas pessoas não têm as suas orações respondidas, requisitando de Deus uma cura, requisitando de Deus uma solução para a sua vida financeira, requisitando de Deus uma solução para o seu casamento. E muitas pessoas vivem de uma maneira insatisfeita. Eu tenho entendido que na vida nós precisamos fazer uma escolha diária, de aprendermos a viver diariamente, e não desistirmos diante da vida, não desistirmos diante das dificuldades. Queridos irmãos,
essa foto que eu coloquei é nesse sentido de que eu e você precisamos entender que nós temos um apoio celestial, um apoio divino, um apoio sobrenatural para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Deus não tirou a cova de leões da vida de Daniel. Ele teve que entrar na cova dos leões. Ele teve que passar aquela noite naquela cova. Ele teve que estar lá. Eu não sei qual é o local que você está em sua vida nesse momento, mas eu sei que em Deus nós temos uma consolação divina. Nós temos em Deus uma fonte de conforto sobrenatural para as nossas vidas. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa força. Vamos falar juntos o texto de 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Daniel teve que entrar na cova dos leões. Lá na cova dos leões ele recebeu o consolo. Não duvide do consolo de Deus. Não duvide do agir de Deus sobre a sua vida. Não duvide da presença santa do Senhor. O que o apóstolo Paulo nos diz no seu texto de referência para nós, ele nos diz que ele recebe um espinho, como se fosse um demônio, a lhe atingir diariamente, em todos os momentos. Mas o que ele decidiu na vida dele? Ele rogou a Deus, mas não recebeu vitória. Mas o que ele aprendeu? Ele aprendeu. Ele aprendeu muito na dor, na dificuldade, nos problemas. Ele aprendeu muito na adversidade. Eu acho que o maior segredo da vida não é você dizer para as pessoas que você é o vitorioso. Mas para mim o maior segredo da vida é você aprender a passar as suas dores e ainda assim conseguir sorrir, e ainda assim conseguir amar, e ainda assim conseguir manter a sua fé em Deus. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe a alegria do Espírito se extinguir em você. Não deixe a sua confiança no Senhor acabar. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo suficiente. Ele continua sendo Deus poderoso. E às vezes o que Ele tem para nos derramar são as consolações. Um consolo sobrenatural, uma misericórdia sobrenatural sobre nós. Pode ser que você não tenha na sua vida a libertação da sua dor. E existem dores que realmente nós vamos viver com elas. Uma das dores mais difíceis da vida é a dor do luto. Eu levei anos para aprender a viver a dor do luto. Perdi o meu pai logo com 11 anos de idade, então muitas coisas eu tive que enfrentar, muitas coisas eu tive que passar para aprender a lidar com a dor do luto. E uma coisa eu entendi: a dor do luto não acaba, ela não sai de você, mas você aprende a viver com ela. Qual é a sua dor? Qual é a dor que você está orando? E você está falando, Deus não está agindo, Deus não está fazendo. Queridos irmãos, na vida nós temos a escolha de seguir confiando, de seguir no Senhor, de descansar nele, de receber um socorro nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Para mim, nós precisamos sempre entender que o Senhor, o nosso Deus, está nos dando um consolo em cada momento, em cada aflição, em cada dificuldade. Oh, querido irmão, como é ruim ver crentes que querem só o triunfalismo, que querem só o alívio, e querem só algo para Deus amenizar e trazer uma vitória. E a igreja às vezes está inebriando as pessoas, gerando nas pessoas uma ilusão. Então, o que eu estou tentando dizer para você é que não é se acostumar, mas é aprender. Aprender. Aprender diante da vida, aprender diante da dor. Essa foi a decisão de Viktor Frankl dentro de Auschwitz.
Ele decidiu que todos os dias ele aprenderia algo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, mesmo naquele lugar terrível. Será que você não tem algo para aprender do Senhor na sua vida? Será que você não tem algo que você possa se desenvolver de uma maneira maior? Então perceba que o próximo ponto fala para nós sobre isso. Toda dor é um crescimento, toda dor é uma oportunidade, toda prova vai resultar num crescimento. Eu gosto dessa imagem. Alguns anos atrás, eu estava indo para a igreja, era uma época de calor terrível, como estamos vivendo, mas estava pior. Goiânia chegou a 42 graus, não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás. Eu estava indo para um culto de quarta-feira, e de repente, Paulão, eu estava passando no meio do asfalto, perto da igreja, eu vi uma flor saindo do meio da terra. E eu fiquei parado, e aquilo mexeu muito comigo, queridos. Como essa imagem está nos dizendo. E como a palavra de Deus nos diz em Tiago 1,3. Vamos falar juntos? Sabendo que a prova da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A vida é um aprendizado. Nós estamos na escola da vida. E na escola da vida você tem algo para aprender. Na escola da vida, o que nós temos para aprender todos os dias é sobre como nós vamos crescer diante de Deus, é sobre como nós vamos andar com o Senhor, é sobre como a nossa fé vai se fortalecer a cada dia mais. Você pode estar pensando, nossa, mas esse pastor, eu queria ouvir uma palavra que falasse assim, olha, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou vencer. Nem tudo será assim na sua vida, querido irmão. Eu gostaria muito de chegar aqui e fazer esse triunfalismo para você, se eu soubesse que isso dava certo, mas não dá, não dá, não dá, principalmente diante da história que eu vivo hoje com a minha mãe, uma serva de Deus fiel, uma mulher que começou junto comigo a evangelizar, e nós começamos essa igreja juntos, que me chamava para a gente evangelizar na rua, nós íamos evangelizar. Minha mãe, que sempre teve disposição, minha mãe um dia falou, Carlos, nós temos que abrir a igreja todos os dias, 5 horas da tarde. Ficamos assim por 5 anos, todos os dias abrindo a igreja, 5 horas da tarde. Ela não falhava, não chegava atrasada. Agora aos 91 anos de idade, esse ano minha mãe foi internada 4 vezes. Nesse ano minha mãe perdeu completamente a mobilidade, minha mãe hoje está completamente deitada na cama. Mas uma coisa que eu acho fantástico, ela continua crendo no poder da oração. E ela fala para mim, Carlos, eu oro todos os dias. Numa dessas internações esse ano, a Soraya foi dormir com a minha mãe. A Soraya saiu de lá e ela chegou em casa chorando. Eu falei, que foi, amor? Ela virou e falou assim, Carlos, eu acordei de madrugada e eu achei que a sua mãe estava sentindo dor, e eu vi aquele murmúrio, ela falando, aí eu levantei, acendi a luz do celular, cheguei lá perto, Carlos, ela estava orando, Oh, querido irmão e querida irmã, o que Daniel fez lá na cruz, lá na cova dos leões? Ele orou, não orou? Orou, não orou? Você está orando, irmão? Você ora verdadeiramente? O que Cristo Jesus fez no Getsemane? Foi orar, não foi? Ele foi até pedir para Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que ele fez? Mas não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Deus tirou a cruz de Cristo Jesus, irmão, sim ou não? Tirou, igreja, sim ou não? Não tirou. Não tirou. Na cruz ele ora novamente. Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sente completamente o flagelo da vida humana. Mas a sua última oração é, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Porque a vida é um caminho de aprendizado, amém, irmãos? A vida é um caminho de aprendizado, de uma experiência com Deus. Então não tema se você está passando por uma dificuldade e você está achando que não vai ter solução e que não vai ter solução. Querido, se não tiver, aprenda a permanecer, a perseverar com Deus, a confiar no Senhor. Aprenda a tirar lições para que você possa ajudar mais pessoas. Aprenda a ter uma fé que frutifique, mesmo nos momentos das dificuldades. Aprenda a ter uma fé que confia plenamente na suficiência do Senhor, que se alegra na graça de Deus. Qual o versículo-chave desta noite? Que o apóstolo Paulo nos diz, queridos irmãos, ele diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Fala, querido irmão, você já ouviu uma pregação assim, em algum púlpito, alguma vez? A maioria dos púlpitos estão querendo dizer para você: faz uma mandingazinha assim que eu vou resolver os teus problemas. Não é assim? Eu quero te ensinar uma fé verdadeira nessa noite. Eu quero te ensinar uma fé que não esmureça nas provas. Eu quero que você tenha uma fé que continue firme com o Senhor, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. E quem está falando para você é alguém que tem experiências assim. Não experiências que já foi resolvido todas as coisas, não. Ixi, tem muita coisa para se resolver. Tem muitas coisas que eu acho que só no céu serão resolvidas. Mas eu sei que a marcha do cristão é como o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui nesta noite. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui buscando a Tua direção. O Senhor sabe, ó Deus, que o meu maior desejo nesta noite é apresentar a Tua palavra, Pai, para que de alguma forma cada coração seja edificado e fortalecido no Senhor, Pai. Não permita, ó Deus, que nada atrapalhe o derramar da Tua graça sobre nós nesta noite. Não permita, ó Deus, que nada do Teu amor venha sobre nossas vidas nesta noite. Só o Senhor que pode derramar sobre nós a Tua direção. Dá-nos essa Tua direção nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante dessa vida, que às vezes não terão solução em algumas coisas, não deixe a tua esperança e a tua fé em Deus esmorecerem. Não permita isso. Confia em Deus, mesmo com a adversidade mais profunda e difícil da sua vida. O Salmo 3:3 diz assim: Tu, Senhor, é o escudo ao meu redor, minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Não deixe a sua fé enfraquecer, diminuir, porque você não tem respostas de oração, porque você não teve vitórias na sua vida. A fé com Deus não está em quantidade de vitórias que você conseguiu anotar e você conseguiu registrar na sua história. Não é isso. No final de tudo, o que vai sobrar para mim e para você? A fé em Deus. Sabe que no último dia da nossa existência, quem vai estar? Só Deus e você. Você não vai ter seu pai, não vai ter sua mãe, você não vai ter sua esposa, não vai ter seus filhos. Será você e Deus. E como algumas pessoas vão poder partir sem ter encontrado a paz no Senhor? Sabe o que Viktor Frankl fala que é a força mais poderosa? A esperança. É a força mais poderosa. Alguns dos seus companheiros presos em Auschwitz falavam para ele: como que você não desiste? Como que você não desiste? O dia que ele viu o assassinato do seu filho. Como que você não desiste? O Viktor Frankl termina a sua obra com o texto de Jeremias,
24, 3. Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Muitos serão curados em vida, mas muitos serão curados na pátria celestial. Logo no início da igreja nós tivemos um jovem, que jovem bonito, que jovem alegre. Bruno, o nome dele. Bruno foi acometido de um câncer no intestino. O Bruno tinha passado em primeiro lugar no curso de odontologia em Araguaína. O Bruno, ele chegava, conversava com todo mundo. Fizeram a cirurgia, retiraram, acho que 20 centímetros do intestino dele. Voltou, eles eram de Marabá, voltou para Marabá, passou 6 meses, o Bruno volta novamente, porque o câncer tinha voltado. Só que agora o câncer não estava só no intestino, tinha ido para a bexiga, tinha chegado aos rins. Não teve uma vez que nós não oramos com o Bruno e nós não vimos e nós não sentimos a presença de Deus de uma maneira autêntica. Não teve uma vez. O Bruno, jovem, teve que fazer uma cirurgia para tirar novamente o câncer, iniciar novamente o tratamento. Passou novamente, voltou para Marabá. Chegando lá em Marabá, acontece uma enchente em Marabá. Uma enchente. Diz que foram mais de 5.000 casas. Um monte de gente desabrigado. Bruno já não conseguia andar. Ele ia com a sua cadeira de roda. Ele foi com a sua cadeira de roda e a mãe perguntou: onde você vai, Bruno? Ele falou: não, vou lá no supermercado ver se eles doam algumas cestas básicas e a gente vai lá doar para algumas famílias. Aí chegou lá no supermercado, pediu, ganhou algumas cestas básicas. Tinha alguém que estava lá por perto, viu, perguntou. Aí levaram o Bruno para a rádio. O Bruno foi para a rádio. A televisão de lá fez uma entrevista com o Bruno. Os amigos dele da universidade ficaram sabendo. O Bruno mandou mensagem para os amigos que estavam. E os amigos saíram de Araguaína, trouxeram caminhão de cesta básica, água. O Bruno, sozinho, levantou 3 carretas de comida e tudo em cima da cesta básica. Nessa época, o Bruno já tinha perdido. Tiveram que fazer uma nova bexiga para ele. Ele estava com a bolsa de colostomia. O Bruno já tinha perdido mais de 30 quilos. O Bruno me ligou de lá, no dia que ele estava em cima da carreta, falou: pastor Carlos, eu estou aqui, o que eu falo? Tem um monte de gente para receber. Eu falei: fala que você continua confiando em Deus, Bruno. Fala daquele dia que a gente estava na sua casa, a gente orou e a gente ouviu os anjos cantando. Sabe o que é isso? Você está num lugar onde você ouve. A gente estava louvando. Eu pensei: Deus vai fazer um milagre, Deus vai curar o Bruno. Eu e a Soraya estávamos indo para o Peru. Toca o meu telefone. A mãe do Bruno: pastor Carlos, o Bruno foi curado. Eu falei: glória a Deus, irmã. Ele foi para o céu. Ele está com o Senhor. E agora o meu filho não sofre mais. E agora o meu filho está verdadeiramente curado, para a glória do Senhor. Eu tenho aprendido na vida, e na minha experiência de vida, experiência ministerial, que é muito triste ver crentes que depositam demais a sua vida em um milagre, que deixam de ter uma fé verdadeira com Deus, porque não tiveram uma resposta a algumas coisas que suplicaram. Mas o que eu tenho mais aprendido são com aquelas pessoas que, mesmo quando as coisas estão ficando mais e mais difíceis,
estão ficando mais e mais complicadas, continuam firmes com o Deus da nossa salvação, o Deus da graça. Eu tenho mais aprendido com aqueles que falam assim, que olham e falam: eu sei que a graça de Deus me basta. Eu aprendi isso. Eu aprendi tanto tendo como não tendo. Eu tenho aprendido que a graça de Deus é suficiente. Lembra de Jó? Jó perguntou quantas vezes para Deus: por que está tudo isso acontecendo, Deus? Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam, Senhor? Mas o capítulo 42 de Jó diz: bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Amém? Tenha essa fé. Bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não deixe a revolta entrar no teu coração, não deixe a sua fé diminuir, não deixe a sua confiança no Senhor se abater. Não permita que uma dificuldade, um obstáculo, uma adversidade mine e te afaste dos caminhos do Senhor, mas ao contrário, em cada uma das suas lutas e dificuldades, perceba a graça, o cuidado, a bondade, o amor e o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus conhece a tua dor. Eu sei que Deus conhece a sua luta. E o nosso Deus, Ele é suficiente, mesmo na tua adversidade. Então, se você já jogou fora a sua fé, hoje é a noite de você fazer uma nova aliança com o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de fé. Não tenha vergonha de você falar: olha, eu perdi a minha fé. Fala hoje para Deus: Deus, eu preciso da fé do Senhor. Não tenha vergonha disso. Talvez você está aí, se entregou, você não está nem se levantando, não está nem achando que as coisas vão dar certo. Não tem problema também. Continua firme. Você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua história, mas eu quero te dizer: Deus continua sendo Deus. Confia, confia, confia e receba a graça dEle, que a graça dEle é o suficiente para a tua vida, para a tua história. Continua confiando no Senhor e viva todos os dias, para a honra e para a glória do Senhor, o nosso Deus. Talvez hoje você precisa fazer uma nova aliança com Deus. Talvez hoje você precisa dizer: Senhor, eu preciso mais do Senhor. Levanta sua mão, quero orar por você nessa noite. Quero pedir que Deus venha restaurar a sua fé. Amém. Quero pedir que Deus venha te fortalecer, renovar o teu coração, renovar a tua esperança. Amém. Pai querido, Pai celeste, quero colocar a vida desse jovem nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar essa graça, esse teu poder, a verdadeira esperança, a verdadeira força do Senhor. Derrama, ó Deus, a tua graça, o teu poder, ó Pai. Pai, nesta noite, ó Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor que sabe a angústia dos corações, eu peço, Pai, vem fortalecer a fé. E mesmo que a figueira não floresça, e mesmo que nós não venhamos a vide dando o seu fruto, que nós saibamos nos alegrar no Senhor todos os dias de nossas vidas. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus esteja te abençoando, te guardando, te dê uma semana de vitória no Senhor. Quarta-feira a gente está aqui. Se amanhã você quiser vir, aniversário dos atletas de Cristo. Obrigado a todos que nos visitam. Deus abençoe a vida de vocês.
Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te resplandeça a glória dele todos os dias, em nome de Jesus. Amém.